Esses dois youtubers acharam que era uma boa ideia fazer um vídeo desrespeitando totalmente uma comunidade em apenas um vídeo. Qual comunidade é essa, você me pergunta? A comunidade VTuber, eu te respondo. Mas o que foi que eles fizeram para poder desrespeitar completamente uma comunidade com só um vídeo? Mas pra gente começar, quem são esses dois youtubers em questão? Um deles é o Ignore Não Existe Mais, que no caso o nome dele é João, mas Ignore Não Existe Mais é o nome do canal dele, e o outro é o Dudes. E como que isso tudo começou? O Ignore Não Existe Mais começou a colocar o pezinho dele aqui na comunidade VTuber. Como, meu mano orelhudo? É simples. Ele postou um vídeo no canal dele falando que ele estava apaixonado por uma VTuber. VTuber essa em questão, que é a Eveline, que faz parte da agência de VTubers Neobaca. Isso acabou tomando uma repercussão relativamente grande e divertida, engraçada, aqui dentro da comunidade VTuber. E ele meio que foi fazer uma historinha falando sobre ele estar apaixonado com a Eveline e postou uma série de vídeos sobre isso daí. Até então, tudo certo. E esses vídeos dele falando sobre a Eveline acabaram tomando uma certa notoriedade dentro da comunidade, como eu citei, e diversos membros da Neobaca começaram a fazer reacts e postar vídeos sobre isso daí. Então foi um assunto que ficou ali bem popularzinho aqui dentro da comunidade. Até então tudo beleza, meu mano orelhudo, mas onde é que a merda começa a acontecer? O Dudes, juntamente com o Ignore Não Existe Mais, o Dudes no caso é amigo do Ignore, que eu vou chamar ele de João daqui pra frente, pra ficar um pouco mais fácil pra vocês entenderem. Resolveram fazer um vídeo juntos, uma collab lá no canal do Dudes. Essa collab em questão seria aí uma tier list de VTubers. Porém, essa tier list deles era um pouco peculiar. Vamos colocar dessa maneira. Mas de que forma essa tier list era peculiar? Eu vou te explicar. Os tiers que eles colocaram eram os seguintes. O primeiro tier, tier perfeita. O segundo tier, tier waifuzinha. O terceiro tier, tier gostosinha. Aqui já começa a ficar estranho. O quarto tier é dentro. O quinto tier só pegava bêbado. Eu não preciso nem falar muita coisa, né? O próximo tier tem o pena. Depois dele a gente tem humilho publicamente e, por último, skip. Eu acho que só pelos tiers dessa tier list você já consegue ter uma ideia do que era essa tier list aí. Então eles gravaram um vídeo de 1 hora fazendo essa tier list, uma collab, e eles falaram coisas completamente desrespeitosas durante esse vídeo. Até porque se você dá uma olhada nesses tiers, você já entende que isso aqui tem potencial para ser uma coisa desastrosa. Afinal de contas, ninguém gostaria de ser classificado como, por exemplo, só pegava bêbado, ou até mesmo gostosinha. Isso é um completo desrespeito com qualquer pessoa que seja, independente de ser VTuber ou não. Isso não é uma coisa legal de você fazer com absolutamente ninguém. E aí você pode pensar, pô, mas são só uns personagenzinhos 2D, 3D, ponto .png ali, falando e tal, interagindo, como é que isso pode ser desrespeitoso? É bem simples. Afinal de contas, esses personagens em questão, eles só têm vida, entre aspas, porque tem alguma pessoa por trás cuidando desse personagem, interpretando este personagem. Então, ainda assim, mesmo que você esteja falando de um personagem, tem uma pessoa por trás. Então, é óbvio que, entre muitas aspas, você está se referindo àquela pessoa. Até porque, muitas das vezes, a pessoa cria o personagem dela e é um personagem que a pessoa cria um apego emocional. Então, é claro que a pessoa vai se sentir desrespeitada por uma coisa que ela criou, tá sendo taxada dessa maneira. E não passou muito tempo depois desse vídeo ter sido postado, se você abrisse a aba de comentários, você ia ver que tinha um monte de pessoa falando o quão desrespeitosos eles tinham sido, que tudo aquilo que eles tinham falado era muito errado, que eles não deviam ter feito aquilo, como eles faltaram com respeito com os VTubers e também com as pessoas que interpretam os VTubers. Então, é claro que isso acabou se estendendo pro Twitter também, e lá o pessoal argumentou, falou muito mais que, pô, tudo aquilo que eles tinham feito era nojento, que foi completamente errado, eles sexualizaram diversas VTubers e, mano, tacaram o pau lá no Twitter. E, do meu ponto de vista, completamente com razão. Afinal de contas, eles desrespeitaram uma comunidade inteira. E isso acabou se estendendo para uma live que estava sendo feita na hora por parte do Ignore, onde ele chamou depois o Dudes, que é o amigo dele, que gravou o vídeo e postou no canal dele. O vídeo foi postado no canal do Dudes, porém, atualmente, se você for dar uma olhada, o vídeo não tá disponível. Talvez ele reative o vídeo, eu não sei. Mas o vídeo tá fora do ar. Então, eles foram para essa live e começaram a conversar ali, e em diversos pontos dessa live, o Dudes, a gente pôde perceber que ele estava
estava completamente alterado. Aparentemente ele estava muito bravo porque as pessoas não entenderam o lado dele desrespeitando uma comunidade por inteiro. E agora a gente vai destrinchar um pouco de tudo o que aconteceu nessa live e responder algumas coisas do que eles falaram lá. Só que antes da gente começar, eu quero deixar bem claro aqui que ambos estão errados, tanto o Dudes quanto o Ignore. Porém, eu vou ter que dizer que o Ignore ele tem um pouquinho menos de culpa nisso tudo, porque pelo menos ele conseguiu entender que ele estava errado e que o que eles fizeram foi errado. Já o Dudes aparentemente não conseguiu entender isso. Afinal de contas, teve uma parte da live ali que ele resolveu falar que as VTubers eram hipócritas porque simplesmente elas colocam um peitão no personagem e ele acha que na cabeça dele faz sentido ele poder chegar numa pessoa que tem um peitão, no caso do VTuber em específico, e falar que ela é gostosa, ou falar que ela é gostosinha, que ela é perfeita, que ela é waifuzinha, simplesmente porque ela tem o peitão e na cabeça dele isso tá certo. E também tem a interpretação do lado das meninas, né? Porque como a gente botou uns tópicos paiados, entende? Eu acho que ficou meio assediador, assim, demais, tá ligado? Porra, você acha, cara? Gente, primeiro que a gente tratou apenas do design, a gente não conhece as pessoas, A gente não ligado? conhece quase ninguém. Então, as pessoas estão falando como se a gente estivesse falando de pessoas reais ali. E assim, Sim. eu acho uma hipocrisia do caralho a moça, por exemplo, fazer uma boneca empregada, sucubus meio demônio, vampira, com os peitos estralando, e não querer que a gente fale isso, né? Isso daí é meio bizarro. Aqui, ó, quase que assediando algumas personagens femininas. Quase que assediando, né? Quase que assediando. Ou seja, ela fazer o boneco com o peito estralando na tela, suave, né? Os caras fazer fanart suave. Aí a gente fala, nossa, gostosa é assédio? Pra um boneco que nem existe? Parece que é só coisa da geração Z, né? Só na geração Z. Tô assediando os PNG, né? Então é só na geração Z, basicamente, que a preocupação dos jovens é se eu estou assediando um PNG ou não. Porra, olha pelo só, amor de Deus, eu né? acho que evita, dói. Vou falar pra Que você. evita, cara. Não, vamos fazer o seguinte. Já o Ignore, como eu falei, ele conseguiu entender que o que eles fizeram estava errado. Porém, isso não tira nem um pouco a culpa dele disso tudo. Pelo menos ele entendeu que ele tá errado e ele tá tentando compreender um pouco mais desse lado da comunidade VTuber. Porque durante a live dá pra você ver que ele não entende essa parada da conexão que o VTuber pessoa tem com o VTuber personagem. Então na cabeça dele não faz sentido porque ele não faz parte dessa comunidade. Em algum momento da live, alguém fez um comentário falando que eles estavam praticamente assediando algumas VTubers e o Dudes, que estava fazendo parte ali da live junto com o João, resolveu responder. Mas, para contextualizar vocês, o Dudes é a pessoa que gravou e postou o vídeo da Sheilist. O João é a pessoa que estava apaixonada pela Eveline. O Dudes respondeu: se eu chamar uma personagem 2D, PNG, 3D de gostosa, é assédio? E ele completa dizendo que aparentemente isso é só um problema da geração Z. Afinal de contas, se as meninas colocam ali a personagem delas com o peitão papocano, ele tem total direito de chamar elas de gostosa. Pelo menos é o que ele deu a entender na resposta dele. Então é só na geração Z, basicamente, que a preocupação dos jovens é se eu estou assediando um PNG ou não. E eu acho que eu não preciso nem explicar muito pra vocês o quão errado isso é. Afinal de contas, querendo ou não, como eu falei, tem pessoas por trás daquele personagem, então como o personagem está sendo interpretado, do meu ponto de vista, pelo menos, é sim uma coisa completamente errada. Você não tá levando o sentimento das pessoas em consideração. E durante o vídeo que eles gravaram, eles falaram: estamos julgando somente o design da personagem, não estamos julgando a pessoa. Cara, onde que a gente tá falando sobre a garota? A gente tá falando sobre o design do personagem, velho. Tudo bem, mas como eu já falei, você tem que levar em consideração que alguns dos VTubers que criam conteúdo têm até parceiros, namoram, são casados, que seja. Então, tipo assim, você falar uma coisa dessas não é muito legal, tá entendendo? E também tem aquele ponto que você tem que levar em consideração que tem alguém por trás do VTuber. E em um outro momento da live, o Dudes também diz o seguinte, que basicamente muitas das VTubers citadas naquela tier list têm personagens infantis, porém tem 3.000 anos de idade e por isso tá liberado fotinha pelada. Muitas das VTubers ali citadas têm personagens, inclusive, infantis, mas elas têm mais de 3.000 anos, então tá liberado fotinho pelada, né? Tá liberado bonequinho pelado. Então isso também ninguém fala, né? Isso daí até aplaudem, né? Mas tudo bem, tanto que a gente viu muitas ali, né?
Que eu falei, essa porra não é uma criança? Por que tá aparecendo isso? Mas aí tudo bem, né? Isso daí tá Esquipamos as suave. crianças, esquipamos as crianças. É, Assim, isso é uma prática completamente errada. Acontece, no Brasil não acontece tanto, lá fora acontece muito mais, na gringa, mas ainda assim não deixa de ser errado. Porém é aquilo, um erro não anula o outro. Se tem pessoas que fazem isso, as pessoas estão erradas. E outro ponto da live, alguém comenta que o que eles fizeram foi realmente meio meh, e que também é como se eles estivessem querendo ou não se referindo a mulheres de verdade. E o Dudes completa novamente dizendo que realmente, ele ironiza ali, falando que não, uma mulher, súcubus ali, com não sei quantos braços. Então, ele ironiza novamente a situação, porque afinal de contas, na cabeça dele, faz sentido e tá tudo liberado, porque são só personagenzinhos 2D ou .png. vou falar o que eu acho. É como se vocês estivessem falando de mulheres mesmos. E os tópicos que vocês colocaram ali meio meh. É como se a gente estivesse falando de mulher mesmo. Uma mulher aranha com 8 braços, súcubus e vampira também. Né? E empregada. Eu Se a vou gente falar, estivesse mano. ali falando de mulheres reais, beleza. A gente tá falando de uns PNG, tá ligado? Tá O no boneco bagulho. tem que ser chamativo. Isso E aí, esse quando Donate você tá falando faz ressalta os sentido. pontos, pô, é ruim o boneco ser gostoso. É. Porra, se você é uma pessoa bonita, você vai ficar ofendido porque uma pessoa te chamou de bonita. É esse o pensamento dos caras. E esse é o Exato. pessoal da M Cotone, caralho. Os pessoal aí não consegue manter o que eles falam. E eu tô falando sério, sem zoeira. Mano, o pessoal é retardado. Sim, exato. Eles fazem um boneco pra ser sexualizado a todo instante e na hora que alguém fala, nossa, gostosa, nossa, assédio. É crime, é assédio. Estupro virtual. Calma aí, cara, calma aí. Depois disso tudo, eles fecharam a live e foram uma call privada, o Dudes e o Ignore. Eles conversaram e depois o Ignore abriu uma outra live pedindo desculpas. Fui cancelado no Twitter pela comunidade dos VTubers. Esse é o contexto. Porque eu falei bosta no vídeo que eu fiz com o Dudes. Elas vivem o personagem, literalmente. Foi erro meu não ter essa interpretação. Eu não acompanho a comunidade VTuber. Eu conheço duas comunidades, duas VTubers. Duas comunidades não, duas VTubers. A Iron Mouse e a Evelyn Teach. Não acompanho, não sei como as pessoas pensam. Foi erro meu. E o meu ponto é justamente que eu não quero ficar atrelado a esse erro. Eu quero entender, aprender e evoluir. É simples assim. Tô aqui pra me desculpar e deixar claro que eu quero melhorar isso. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero evoluir. E agora eu quero passar um pouco da visão pra vocês que não são da comunidade VTuber entenderem qual que é o problema disso tudo, por que isso gerou toda essa repercussão. Primeiro de tudo, como eu falei, rapaziada, tem pessoas por trás dos personagens. Então se coloca na situação de que você é uma pessoa que criou o seu próprio personagem. Eu tenho certeza que você, quando era mais novo ali, tinha uma idealização de ter o seu próprio personagem criado. Digamos que você resolve criar esse personagem e interpretar ele com ele sendo o seu VTuber. Enfim, que seja. Você não vai querer ver as pessoas tratando o seu personagem daquela maneira que eles trataram no vídeo, porque não é uma coisa legal de se fazer. Independente de ser VTuber ou não, ainda assim tem uma pessoa por trás interpretando aquele VTuber. Então, para aquele VTuber existir, e é aqui que tá o ponto, os VTubers que eles se referiram naquela tier list só existem porque tem alguém por trás. E aí que tá o problema, porque eles não levaram em consideração os sentimentos ou como as pessoas que estavam por trás do VTuber iriam se sentir com aquilo que eles estavam falando. E, além de, claro, tudo que eles fizeram ali, a maneira com que eles trataram tudo isso, foi completamente desrespeitosa. Aquilo ali podia ser uma tier list, mano, de qualquer coisa. Podia ser tier list de personagens de desenho animado, que ainda assim, mano, seria completamente esquisito e desrespeitoso. Então esse é o tipo de coisa que acontece quando a gente acaba dando palco pra pessoas que não entendem completamente ou não fazem parte de uma comunidade. Esse tipo de coisa acaba acontecendo, assim como a gente já viu diversas vezes pessoas sendo ignorantes, não ignorante do sentido da pessoa, tipo assim, é uma pessoa tipo, tratar mal, mas ignorante de não saber como aquilo funciona. A gente teve diversos casos, teve o caso da Iron Mouse, do pessoal chamar ela de IA, falar que é um personagem de anime, entre outras diversas coisas que acontecem com os youtubers. Então, isso é o tipo de coisa que acontece quando você não se aprofunda no conteúdo ou naquilo que você tá fazendo. Então, acaba sendo um certo problema você falar sobre coisas que você não entende na maioria das vezes. E provavelmente vai ter alguém que vai dizer,
Ah, mas tem várias e várias VTubers que fazem aí conteúdo de Smash or Pass ou tier list de casa mata ou beija. Por que o deles é um problema? Vamos lá. Começa que a maneira que eles fizeram é desrespeitosa, como eu já falei diversas vezes aqui no vídeo. Porém, você sabia que para essas VTubers fazerem esse tipo de conteúdo, primeiro elas vão lá no Twitter, fazem um tweet pedindo para as pessoas mandarem o PNG ou o modelo delas lá naquele tweet. E aí quer dizer que as pessoas estão participando disso por livre e espontânea vontade, com o consentimento delas, porque as pessoas pediram e o pessoal mandou, entendeu? Então não foi uma coisa tipo, peguei aqui e vou fazer. Não. As pessoas que estão nessas tier lists, nesses mata, casa, beija aí, enfim, que seja, elas concordaram em estar ali. Então o que eles fizeram não tinha consentimento de ninguém naquele negócio. Então o que eu quero que vocês tirem desse vídeo aqui é que, mano, a comunidade VTuber é uma comunidade muito receptiva. Porém, tem coisas que você tem que tomar cuidado na hora que você for fazer. Afinal de contas, você não sabe como a comunidade vai reagir se você tá entrando nessa comunidade agora, que foi o caso desses dois aí. Eu acredito nisso tudo que ambos são culpados, como eu já falei pra vocês. Eles erraram demais, aquele vídeo não devia ter sido feito. Na minha cabeça não passa que tipo, pô, realmente, alguém gravou aquele vídeo, editou, fez thumbnail, olhou pra aquilo e falou, olha, dá pra postar. E, assim, em partes foi ingenuidade, mas pra mim o que me deixou mais, como é que eu posso dizer, bravo com tudo isso, foi a forma com que o Dudes agiu na live sobre todo esse caso, tratando como se fosse super comum as coisas que eles falaram, você falar pra qualquer pessoa assim e foda-se, tanto faz. Foi completamente desrespeitoso e nunca vai entrar na minha cabeça que ele tem aquele tipo de visão. Mas, assim, não tem como a gente mudar o pensamento dessas pessoas. Talvez, quem saiba, ele entenda, afinal de contas, ele até privou o vídeo, então eu espero que ele entenda. Aparentemente o João entendeu que ele errou e tal, pediu desculpas. Eu vim aqui fazer o meu pedido de desculpas, tá ligado? É muito difícil pra mim. Isso tudo tá acontecendo porque é meu sonho, né? Isso aqui é meu sonho. E eu tô vendo desmoronar na minha frente. Mas é isso, rapaziada. Eu quis contextualizar pra vocês aqui tudo o que aconteceu. Eu espero que vocês tenham conseguido entender toda essa visão, o porquê que isso que eles fizeram é errado. Eu espero que vocês possam entender um pouquinho mais aí sobre a comunidade VTuber. Então, se algum dos dois aí quiser vir conversar comigo, eu posso não ser o maior VTuber aqui dessa comunidade, mas se algum de vocês ainda não tiver o conhecimento que vocês queriam ter sobre alguma coisa, se vocês vierem falar comigo, eu vou responder vocês aí da melhor maneira possível. A minha DM lá no Twitter é aberta, o meu Twitter fica aí na descrição, juntamente com as minhas outras redes sociais, e qualquer pessoa aí que tiver qualquer dúvida em relação à comunidade VTuber, eu tô sempre aqui para poder ajudar, ensinar e explicar como as coisas funcionam, beleza? Então, quero agradecer todo mundo que achou até aqui, espero que eu tenha conseguido passar para vocês a visão disso tudo e o quão errado foi o que eles fizeram naquele vídeo, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, até o próximo vídeo e fui!